Olá, graça e paz, que maravilha! Nós estamos aqui iniciando mais uma leitura bíblica e eu estou muito, mas muito feliz de ter você aqui comigo em mais um momento de edificação pessoal. Eu sou o pastor Anderson e nós estamos todos os dias lendo um capítulo da Bíblia, todos os dias você vai estar aí sendo edificado, sendo edificada através da palavra de Deus, tá certo? Então, se você ama a palavra de Deus, esse vídeo é para você. Se você não ama a palavra de Deus, não tem nenhum desejo de ler, eu aconselho você a pelo menos despertar um pouco de interesse, parando um pouquinho aqui para poder assistir esse vídeo, que eu tenho certeza que talvez a sua perspectiva ela pode mudar. Na verdade, ela vai mudar. Se você dedicar um tempinho sequer para juntos nós lermos a palavra de Deus, eu estou crendo sim que a tua perspectiva ela há de mudar, tá? O desejo do meu coração é que você não tenha aqui esse vídeo como algo natural, como algo comum, como algo rotineiro. Não, não. Na verdade, o intuito aqui dos nossos vídeos é estimular você a ler a palavra de Deus. O intuito aqui do nosso vídeo é ajudar você a cada vez mais se conectar com Deus e, claro, a melhor direção que a gente pode dar para alguém que quer se conectar com Deus é através da sua palavra. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ler a palavra de Deus. Então, o desejo do meu coração é que você esteja com o seu coração aberto para receber tudo aquilo que Deus tem para nós. É importante dizer também que o intuito aqui dos nossos vídeos não é fazer uma leitura rebuscada, uma leitura é, em, uma leitura perfeita. Não, não, não. Você vai ver que no decorrer aqui da minha leitura, você vai perceber que vai ter algumas vezes que não vou ler uma pontuação correta, talvez uma palavra e outra não vai ficar tão correta assim, até porque, eu repito, o intuito não é demonstrar eloquência numa leitura, não, não, não. O nosso intuito aqui é estimular você a ler a palavra de Deus. Esse aqui é o nosso intuito focal, estimular você a ler a palavra de Deus. E se eu conseguir fazer isso, eu já me dou por satisfeito. Tá bom? Então, eu vou colocar na tela a leitura, como você já sabe, nós sempre colocamos aqui na tela, tá? As nossas leituras. Então, nós vamos aqui ler o livro de Romanos no capítulo 2, tá bom? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Eu não sei qual que é a versão que você vai usar. Eu uso aqui a NVT, tá? A versão que nós usamos aqui é a NVT, a nova versão transformadora. Eu não sei de fato qual que é a sua versão, mas independente, acompanhe aí na sua Bíblia, que eu tenho certeza que você vai ser grandemente edificado por Deus através de mais essa leitura, tá bom? Agora, como nós sabemos, nós sempre ensinamos isso, antes de você ler a palavra de Deus, o que você tem que fazer? Orar. Antes de você ler a palavra de Deus, a primeira coisa que você deve fazer é orar ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora. Pai, aqui está a sua palavra. Nesse momento nós vamos lê-la. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, fale conosco, fale com a tua igreja aqui presente, meu Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra venha encontrar espaço no coração de cada um que está aqui presente, Deus. Fale poderosamente com cada um, Senhor, com cada família aqui representada, com cada um dos meus amados irmãos que estão assistindo esse vídeo nesse momento, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Antes de nós propriamente iniciarmos a leitura, eu tenho algo importante a te dizer. A Bíblia, ela não foi escrita por capítulos e versículos, ok? A Bíblia é um rolo só, ok? E que foi dividida em capítulos e em versículos para facilitar a compreensão, para facilitar o entendimento do leitor, tá bom? Então, mas a carta de Romanos é uma carta só, é apenas uma carta, tá certo? E aí você vai discorrendo. Então Paulo ele estava em Corinto
E ele escreve aos irmãos em Roma, que ele ainda não conhece pessoalmente, mas ama de coração. E ele começa a carta mostrando que tanto quem nunca ouviu falar de Deus, quanto quem já frequenta a igreja, todos pecaram e precisam da graça de Deus. Então hoje nós vamos entrar no capítulo 2 e descobrir que apontar o dedo para os outros não salva ninguém. Acusar não salva ninguém. Só o arrependimento sincero e o coração quebrantado diante de Deus. Certo? Então vamos ler por blocos aqui, tá? A nossa, a, A nossa leitura de hoje ela vai ser por blocos. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5, vamos falar um pouquinho, comentar, depois e assim sucessivamente até nós concluirmos toda a leitura. São apenas 29 versículos, vão ser bem rapidinho e também muito edificante para nossas vidas. Tá certo? Então, vamos lá. Nós já oramos, agora nós vamos ler a palavra de Deus. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles. Olha só que interessante. A gente já começa aqui, talvez, né, rapaz? Então, ele está falando de quê? Para você saber do que ele está falando, você tem que ler alguns versículos atrás no capítulo 1. E aí eu vou fazer isso por você. Não estava no script, não. Ok? Mas vamos ler alguns versículos antes para você entender qual é o assunto aqui. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Está falando das pessoas que conheceram a Deus, mas não renderam graças a Ele, não adoraram, não agradeceram a Deus. Ao invés de eles fazerem isso, ao invés disso, começaram a inventar ideias tolas. É atual ou não é a palavra de Deus? Começaram a inventar ideias tolas. E com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Eles começavam a se achar sábios, dizendo-se sábios, se tornaram tolos. Tá assim, ó, de pessoas que acham que são os gurus, né? Então acabam inventando coisas. Então eles trocaram a grandeza do Deus imortal por imagem de seres humanos mortais, bem como de aves, de animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Olha aí, Deus castigou. Como é que Deus castigou? Deixou eles seguiram esse caminho que eles querem seguir. Deus permitiu que eles seguissem. Olha só que interessante, né? Então, os desejos pecaminosos do seu coração. E como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Não é a palavra de Deus. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Eu estou lendo esses versículos anteriores do capítulo 1 para que você compreenda do que se trata o capítulo 2. Como eu falei no começo, é uma carta só. Então foi dividido, né, em capítulos e versículos para facilitar a leitura, né, para facilitar a vida do leitor. Mas é uma carta só, é importante que você entenda isso. Então por isso Deus nos entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejos uns pelos outros. Homens praticam atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. Meu Deus, olha só que coisa. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, tem gente que pensa assim:
negócio de ser crente, de entregar a vida para Jesus, isso não tem nada a ver. Tem gente que fala isso, tem nada a ver. Né? Então eles consideram que conhecer a Deus é algo inútil. O próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícias e fofocas. Pergunto novamente, a Bíblia é ou não é atual? Escreve aqui nos comentários para mim. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar, desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-la. E, o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Meu Deus do céu! E aí agora entra o capítulo 2, tá vendo? Como é que uma coisa se completa? Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, porque rapaz, dá uma raiva, né? Você pensa, dá uma raiva de fulano, dá uma raiva de ciclano, né? Talvez você pense que você pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Olha só. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. Ou seja, Paulo está falando o seguinte, tá? Eu penso aqui, tá? Paulo ele está falando algo como aquele versículo lá de Mateus capítulo 7, quando Jesus disse: não julgue para que você não seja julgado. Lembra? Antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave do seu. Nosso papel aqui não é julgar ninguém. Nosso papel aqui é ajudar as pessoas a se aproximar de Deus, mesmo com suas falhas. A despeito de suas falhas, Deus as ama, assim como Deus me ama, assim como Deus ama você, mesmo sabendo que você peca, mesmo sabendo que você é falho. Versículo 2. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto Ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações de bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Fulano já devia ser castigado, fulano devia ir, era para o inferno. Não. Ninguém, nenhum ser humano deveria ir para o inferno. Nenhum ser humano deveria ir para o inferno. Deus enviou Jesus Cristo para isso, para que nenhum ser humano vá para o inferno. Então não pense dessa maneira. Não tenha raiva do seu irmão. Não tenha raiva do seu irmão. Ore por ele. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Anderson Dias e quero convidar você a fazer parte de meu grupo de oração. Toda semana estamos enviando mensagens de fortalecimento espiritual que vão edificar a sua vida e fortalecer a sua fé. Eu quero, nesse momento, convidar você a ser um parceiro do nosso canal. Juntos podemos ampliar o nosso alcance e compartilhar mensagens que inspiram, educam e fortalecem a fé. Ao se tornar um parceiro do nosso canal, você estará apoiando um projeto que busca transformar vidas através do Evangelho.
Está procurando a melhor pamonha de Manaus para sua panificadora ou café da manhã? A Pamonharia Dona Nega leva até você. Oferecemos pamonhas tradicionais e também a deliciosa pamonha recheada. E tem mais. Agora temos a irresistível Banana Chips. Entregamos para toda a cidade de Manaus. Entre em contato pelo WhatsApp 92-99286-3305 e faça já sua encomenda. Não perca a chance de encantar seus clientes com sabores incríveis. Ore por ele, para que ele seja alcançado por Jesus, para que eles se arrependam. Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ok? Está se aproximando esse dia em que o justo juízo de Deus será revelado. Esse dia vai chegar. Ok? Então, o nosso papel aqui é isso, é ajudar as pessoas verdadeiramente a se aproximar de Deus. Então, Paulo ele está falando com quem gosta de pregar para os outros, mas esquece de aplicar em si. Porque o que vale para um, vale para todos. O que vale para um, vale para todos. Aquela questão que eu falei inicialmente, antes de você querer tirar o cisco no olho do seu irmão, tira a trave do seu. É aquele que quer que os outros mudem, mas ele mesmo não muda. Ok? Então, olha como é que a palavra de Deus é poderosa, né? Então, vamos continuar. Versículo 6. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Mas derramará a ira e a indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz. Que coisa maravilhosa! Primeiro para os judeus e também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Deus não age com favoritismo. Deus não faz acepção de pessoa. Ok? Não tem jeitinho, não tem favoritismo. O galardão e a ira vêm conforme nossas escolhas e frutos. Então, você pode até ter carteirinha de membro, mas Deus olha o coração. Deus olha o coração. A ideia de Deus aqui é olhar o nosso coração. Então, cuidado, ok? Cuidado. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele vai ceifar, ele vai colher. Vamos continuar a nossa leitura. Você está aprendendo algo desse vídeo? Esse vídeo está sendo edificante para você? Eu estou aprendendo muita coisa. Como eu estou sendo edificada. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos que pecarem, estando sobre a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Vamos ler novamente. Assim, todos que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos de Deus. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração,
pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhe dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Ou seja, Paulo está dizendo, de acordo com o evangelho que eu estou anunciando, que eu estou ensinando a vocês. Ok? Os que têm e os que não têm a lei. Então, quem não tem a Bíblia vai ser julgado pela consciência, e quem tem vai ser julgado pelo que conhece. Então, conhecimento sem obediência é só condenação disfarçada de sabedoria. Repito, conhecimento sem obediência é só condenação disfarçada de sabedoria. Nós estamos sempre lendo alguns blocos, como você sabe, tá? E depois nós estamos comentando esses blocos. E agora nós vamos ler um bloco maior, tá? Para nós configurarmos um raciocínio melhor, tá bom? Então vamos ler a partir aqui do versículo 17. Você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com Ele. Conhece a vontade de Deus, sabe que é certo, porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina a outros, deixa eu colocar melhor, pois bem, né? Paulo fez algumas afirmações, pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Caba sem vergonha. Caba sem vergonha está por minha conta, não está escrito na Bíblia, não. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, a você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, a você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos. Você, que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Não é de admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Deixa eu repetir de novo. Não é de admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Não é muito atual, gente? Às vezes, eu não sei se você já parou para pensar por essa ótica aqui. Foi inventado um jargão que muitas pessoas usam. Não olha para o homem, olha só para Deus. Isso é um jargão para quem quer se excusar de ter uma vida íntegra. Não olha para o homem, não olha para mim, não olha para o homem, olha só para Deus. Deus é perfeito, o homem é falho. Ok, mas olha só, não é de admirar que a Escritura diz: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Você que está servindo a Deus, trabalhe para que você tenha um caráter íntegro diante das pessoas, para que as pessoas olhem para você e sintam um desejo de servir a Deus. As pessoas devem olhar para você e falar: eu quero o Deus dessa pessoa, eu quero servir o Deus dessa pessoa, eu quero andar com o Deus dessa pessoa. Será que as pessoas estão te vendo assim? Eu quero andar com o Deus dessa pessoa? Ou as pessoas veem você e falam: eu estou fora, eu não quero saber desse Deus não. Deus que não transforma a vida, o Deus que não muda a vida de ninguém. E aí eles começam a blasfemar. É isso que Paulo está falando. Isso é muito sério, isso é muito forte. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você
que é circuncidado, não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. E se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo. E circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Olha só, esse bloco aqui é muito rico, gente. Esse bloco aqui, ele é muito rico. Ser de Deus não é um título, não é uma carteirinha. É um estilo de vida, é ter o coração marcado pelo Espírito e não só carregar a religião na boca. Tem gente que carrega a Bíblia, mas não deixa a Bíblia carregar. Tem gente que conduz uma Bíblia, mas não deixa as palavras da Bíblia, que é a palavra de Deus, conduzi-la. Deus não quer que nós só saibamos a verdade. Ele quer que vivamos a verdade. Hoje o Senhor nos chama para um cristianismo sincero, sem hipocrisia, sem aparência, mas cheio de fé e transformação. Você pode, talvez até aqui, ter vivido de fachada, mas hoje o Espírito Santo de Deus te chama para viver de verdade. Para viver de verdade. E eu quero orar por você. Senhor, tira de nós a hipocrisia, a máscara, a religiosidade, Senhor. E veste-nos com graça e sinceridade. Que não sejamos juízes dos outros, mas discípulos transformados por Ti. Que o nosso coração seja totalmente voltado à dependência do Espírito Santo. Oh, Pai querido, ajude-nos a olhar mais para nós. E menos não, nunca para os outros. Que possamos a cada dia vivermos uma vida que agrada o Teu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Você foi edificado por Deus através dessa leitura? Olha, se Romanos capítulo 2 foi forte, espera só o capítulo 3. Vai ter mais confronto, mais graça, mais evangelho puro. Então eu peço que você curta essa live, ok? Compartilha com o máximo de pessoas. Compartilha. Olha, o pastor Anderson todos os dias está lendo o livro de Romanos. Estamos lendo cada dia um capítulo. Nós estamos sendo grandemente edificados por Deus. Compartilha lá, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. A graça e a paz.